Nessa fase mais restrita ao campo dos governos e de suas burocracias, dois tipos de coordenação são requeridos: vertical, quando diferentes tipos do governo participam da política, e horizontal, entre a organização que compõe o mesmo nível de governo. A coordenação vertical remete ao tema do federalismo e das relações intergovernamentais. Isso porque em países federais que contam com dois ou mais níveis de governo com autonomia constitucional, a implementação de política tende a ser fragmentada, o que aumenta o custo da coordenação. Nas relações intergovernamentais, seja em países federais ou unitários, os conflitos de coordenação e a cooperação existem de forma simultânea e são elas inerentes. Em ambos os tipos, o papel da burocracia e das regras que formatam a formulação e a execução da política são salientes. A coordenação pode ser tratada como uma questão política ou como uma questão administrativa. Em ambos os casos, o foco está na capacidade de fazer com que os programas funcionem. A dimensão política da coordenação, no entanto, é a que mais nos interessa, na medida que a legitimidade e o poder necessário para gerar coordenação estão na liderança e nos atores políticos, e não nos administradores. Como dito anteriormente, existe consenso do que a coordenação de política pública é uma atividade complexa. Já no mundo abstrato da economia neoclássica, os problemas de coordenação são considerados excepcionais e corrigíveis. Para esses autores, o Estado é falha, a opção pelo mercado é a solução para as falhas do Estado. Se o mercado falhar, há sempre a possibilidade de melhorá-lo. Para os opositores da tradição da economia neoclássica, a resposta às falhas do mercado está no governo. Se o governo falhar, há forma de melhorá-lo. Essa polarização está no cerne da disputa ideológica contemporânea e nas diferentes formas de fazer e operacionalizar políticas públicas. De forma mais abrangente, baseada no pensamento das ciências humanas em geral, a coordenação pode assumir três modalidades: mercado, hierarquia e rede. Na primeira modalidade, o mercado é por si mesmo instrumento de coordenação. Para seu defensor, a virtude do mercado é a sua capacidade de coordenar decisões independentes de consumidores e produtores. A mesma lógica seria também aplicada ao setor público, caso suas atividades possam ser precificadas. Agências semi-públicas independentes, como a Organização Social no Brasil e os CANGOs, quase Governmental Organizations ingleses, seriam as soluções para os problemas de coordenação. Já a modalidade da hierarquia envolve a obediência a uma instância superior. Redes, por fim, são caracterizadas por não hierarquia e por relações horizontais entre os participantes. Dimensões da coordenação dentro da administração pública. Definição de articulação intergovernamental. Conceito federativos e afederativos e intergovernamental, que se dá na mesma esfera de governo, porém entre diferentes setores ou áreas de política pública. Com a sociedade, a articulação intersetorial se dá a partir da denominação da construção de rede entre Estado e sociedade. Essa última construção pode envolver também organizações sociais e instituições privadas. A administração de recursos materiais. Todos os materiais precisam ser adequados e administrados. Suas quantidades devem ser planejadas e controladas para que não haja faltas que paralisem a produção, nem o excesso que eleve os custos operacionais, desnecessariamente. Gestão de materiais consiste em ter os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. O volume de dinheiro investido em materiais faz com que as empresas procurem sempre o mínimo tempo de estocagem e o mínimo volume possível de materiais em processamento capaz de garantir a continuidade dos processos produtivos. A gestão de materiais envolve a totalidade dos fluxos de materiais de empresa, desde a programação de materiais, compra, recepção, armazenamento no almoxarifado, movimentação de materiais. Conceituação de material e patrimônio. Transporte interno e armazenamento no depósito de produtos acabados, PA. A GM se refere à totalidade das funções relacionadas com os materiais, seja com sua programação, aquisição, estocagem, distribuição, etc. Desde sua chegada à empresa até a saída com direção aos clientes na forma de PA ou serviço ofertado. A administração de materiais, AM, consiste em provisionar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. O volume de dinheiro investido em materiais faz com que as empresas procurem sempre o mínimo tempo de estocagem e o mínimo volume possível de materiais em processamento para garantir a continuidade do processo produtivo, sem interrupção indesejada e sem exagero na quantidade. Na administração de recursos materiais, na área de concentração na qual a atividade deve ser desempenhada dentro desses setores,
Controle de estoque. O estoque é necessário para que o processo de produção e venda da empresa opere com um limite de preocupação e desníveis. Os materiais em estoque podem ser de três tipos básicos: matéria-prima, produto, fabricação e produtos acabados. Setor de controle de estoque acompanha o controle e nível de estoque e investimento financeiro envolvido. Compras. O setor de compra preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima e de todos os insumos necessários para sua produção ou comercialização. É da responsabilidade da compra assegurar que as matérias-primas e material de embalagem e peças pela produção estejam à disposição na quantidade certa, no período desejado, nas especificações corretas e com o menor preço. Compras não somente é responsável pela quantidade e pelo prazo, mas também precisa realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo desse insumo é componente fundamental no custo do produto. Almoxarifado. O armazém e depósito é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processos. É o local onde ficam armazenados os materiais, incluindo os entregues pelos fornecedores para atender a produção. Planejamento e controle da produção, PCP e PCP, responsável pela programação e pelo controle do processo produtivo. Em algumas empresas, ele não se encontra subordinado à área de materiais, e sim de produção. Porém, já se encontra em evolução a ideia de que o PCP deve ficar subordinado à área de materiais. É um setor bastante específico e muito técnico, dependendo principalmente do tipo de processo. Importação. O processo de importação compreende a realização de uma compra só que no exterior. Devido ao excesso de legislação muito especializada por ser uma atividade compradora, o setor de importação subordina-se à área de materiais. É o responsável por todo o processo de importação de mercadorias, inclusive desembaraço aduaneiro. Em alguns casos também acompanha e realiza o processo de exportação, que é uma venda. Não realiza a venda, mas o processo legal, administrativo de exportação, transporte e distribuição. A colocação de produto acabado nos clientes e as entregas da matéria-prima na fábrica são de responsabilidade do setor de transportes e distribuição. Nesse setor que se coordena a administração de frota de veículos e onde são contratados transportadores, presta serviço de entrega e coleta. Os materiais constituem os insumos básicos para que o processo produtivo possa transformá-los em produtos acabados. Assim, apresentam a base fundamental do processo produtivo das empresas industriais, os elementos básicos de transformação. Os materiais podem assumir os mais diversos e diferenciados tipos. Pode ser sólido, líquido, gasoso ou na forma de plasma.